Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante sobre como liberar a mente do peso das mágoas. É uma ideia poderosa, quase como uma alquimia interna, sabe? Uma transformação de verdade. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. E se a gente virasse de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre perdão? E se o foco não fosse a outra pessoa, mas sim a nossa própria libertação? É essa perspectiva que a gente vai explorar agora. Bom, para entender como se libertar de algo, primeiro a gente precisa entender o que está prendendo a gente, né? Então vamos falar um pouco sobre o peso que as mágoas realmente têm. Olha que interessante essa definição. Mágoa não é só um sentimento que aparece, é uma ação, é o ato de manter vivo um sentimento. É a gente que continua alimentando aquela sensação de ataque, de julgamento. Isso aqui já muda completamente o jogo, porque se é uma ação nossa, então a gente pode escolher parar de fazer. E o mais legal é que essa prática não serve só para aquelas coisas gigantes, tipo traições e injustiças, não. Ela vale para tudo. Sabe aquela impaciência no trânsito? Aquela frustração boba do dia a dia? Pois é, o mecanismo mental que a gente usa para guardar esses pequenos ressentimentos é exatamente o mesmo das grandes mágoas. Certo. Então, por onde a gente começa? O primeiro passo é bem simples, mas é a base de tudo. É a observação. A ideia aqui é, antes de mais nada, olhar para dentro, parar um pouco e observar os próprios pensamentos. Quem aparece na sua mente? De quem ou de que situação ainda se guarda alguma pontinha de ressentimento? É como fazer um mapa, sabe? Um mapa interno para a gente saber onde precisa trabalhar. Ok, uma vez que a gente identifica esses pontos, aí a gente vai para o coração da prática, que é a mudança de percepção, a grande virada de chave. Então, com a pessoa ou a situação em mente, o que se faz? Não é confrontar, não é tentar esquecer à força. É outra coisa. É fazer um ajuste interno, uma mudança consciente na forma como a gente enxerga aquilo, usando uma afirmação bem específica. E a afirmação é essa aqui. Ela é muito poderosa. Quero ver essa pessoa como minha amiga, para que eu possa me lembrar de que ela é parte de mim e assim eu possa me conhecer. Repara que o foco é todo em quem pratica. É sobre se lembrar, sobre se autoconhecer. A outra pessoa vira quase um espelho para a nossa própria cura. E aqui fica um ponto super importante. O objetivo não é apagar o passado ou dizer que o que aconteceu foi certo. De jeito nenhum. O objetivo é bem prático. É liberar nossa própria mente do peso de ficar carregando essa história para sempre. É soltar a corrente que prende a gente àquele sofrimento. Tá, e como é que a gente leva isso para o dia a dia? Para aquele momento em que a raiva sobe, sabe? Como transformar isso num hábito? A gente sabe que os pensamentos de mágoa não marcam hora para chegar, né? Eles simplesmente aparecem. E para esses momentos, o material sugere uma espécie de ferramenta de emergência. Um lembrete rápido para a gente não cair direto no papel de vítima e se identificar com aquela dor. E o lembrete é este: o amor não guarda mágoas. Que eu não traia o meu verdadeiro ser. É uma frase curta para a gente lembrar a si mesmo de quem a gente é de verdade, para além daquela dor momentânea. É uma escolha consciente de não dar força para aquele pensamento. E finalmente vamos falar do porquê. Por que ter todo esse trabalho? Qual a grande recompensa? A resposta é simples e direta: a libertação. A nossa própria libertação. E olha só os benefícios, são profundos, né? Libertação pessoal, porque, convenhamos, continuar com a mágoa é só prolongar o nosso próprio sofrimento. Traz uma paz interna, porque a mente para de viver nesse estado de alerta, de guerra. E, no fim, é uma reconexão com a nossa verdadeira natureza, que é de amor e não de conflito. No fundo, o que essa prática toda oferece é uma mudança de identidade. É uma ferramenta para a gente parar de se ver só como vítima do que acontece e assumir um papel ativo, sabe? De protagonista na criação da nossa própria paz. E eu quero terminar com essa reflexão. Imagina só, sem o peso de todas as mágoas do passado e até das pequenas irritações de hoje. Que espaço se abriria? Quem a gente poderia ser com toda essa energia livre? Fica aí a pergunta.